Vamos lá. Você se arrependeu de ter se envolvido com a política do Vasco? Cara, nem um pouco, tá? Porque assim, é muito complicado, né? Porque o Peruca, ele existiu a partir de 2010, né? O Carlos existe desde que nasceu. E eu sou sócio proprietário do clube e não abro mão do meu direito de votar, de escolher aquele que eu julgo ser o melhor presidente para o meu clube. Eu sei que as pessoas, às vezes, elas não gostam muito de política, né? Mas, na verdade, a culpada não é a política. Tudo que a gente faz na nossa vida é político. Desde a conversa que a gente está tendo aqui, como em outras relações também. O que acontece é que, infelizmente, em alguns meios, a política é suja. E não é diferente em São Januário. Então, a gente só consegue mudar inserindo pessoas boas, pessoas novas. E o regime do Vasco é presidencialista, né? Com a questão da SAF, vindo da SAF, não vindo da SAF, vai continuar tudo da mesma forma. A gente vai ter que, de 3 em 3 anos, escolher um presidente. A gente vai ter que ter, durante todos esses anos, ver vascaínos se engalfinhando, vascaínos brigando entre si. Então, a gente só consegue mudar isso se a gente começar a inserir pessoas boas, né? E eu gostaria muito que os vascaínos do Brasil inteiro, do mundo inteiro, pudessem se associar para elevar esse patamar que existe na política do Vasco hoje, né? Porque com a entrada de novas pessoas, essas pessoas que fazem o mal pro clube, elas vão sendo minoria. E aí eu veria um pouco de esperança, né? Mas voltando à pergunta que você me fez, é muito difícil, porque para mim, o Vasco está acima do meu personagem. Eu amo fazer o peruca. Eu amo ser o homem peruca nos jogos do Vasco. Mas, para mim, em primeiro lugar, sempre virá o Vasco. Sempre o bem-estar do Vasco. E a gente sabe que isso passa pela escolha do presidente, que é o cara que contrata o técnico, que contrata o jogador. Às vezes a galera tá vaiando o jogador, tá vaiando o técnico e tá esquecendo do cara que contratou todo mundo. Entendeu? Porra, o cara lá que tá jogando no Vasco hoje, que você acha que não joga nada, ele não veio pro Vasco porque ele quis. Ele foi contratado, então foi uma péssima contratação. Então, a partir do momento que a gente tem alguém sério, alguém que desenvolva um trabalho sério, que acabe o tome lá da cá, a tendência é que nós tenhamos times competitivos e um clube muito melhor do que o que temos hoje, né? Então, assim, é uma questão delicada. Muita gente fala pra mim, pô, Peruca, você não deveria misturar com política. E eu tento, eu vou te dizer de coração que eu tento. Tanto que a galera que me acompanha no Instagram vai ver que o meu Instagram ficou muito menos ativo do que é hoje do que era antes de qualquer campanha, de qualquer campanha política, né? Então, assim, é uma questão muito delicada, mas não dá para separar totalmente. Por mais que eu evite postar, por mais que eu saia das redes, eu não consigo deixar de me envolver. E aí vem um fator interessante também, que você não me perguntou, mas eu já vou adiantando e vou respondendo, né? Muita gente, hoje o Vasco, né, tem torcedor de candidato, né? Não tem só torcedor do Vasco. E isso me deixa muito triste. Porque, assim, cara, eu acho que você nunca tem que estar fechado para novas pessoas e novos projetos, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, começou a campanha passada, né? Aí apareceu um cara que era totalmente off da política do Vasco. E apareceu com um projeto bacana. E aí eu via que tinha uma certa... como que eu posso te falar? De uma certa má vontade de conhecer esse novo cara, porque essa pessoa já tinha assumido compromisso com outro candidato. E aí você vê que as pessoas, elas não assumem compromisso com o Vasco. Elas assumem compromisso com outros candidatos. Eu, por exemplo, nas eleições do Vasco, eu tô confortável para dizer que eu votei em 4 candidatos diferentes nas últimas 4 eleições. Eu não tenho candidato de estimação. Eu sou Vasco e eu tenho o meu direito de exercer a minha opinião e de dar o meu voto para aquele que eu julgo ser melhor. E essa opinião tem que ser respeitada da mesma forma que eu respeito a todos os candidatos e todas as pessoas, né? A questão do Levin, muita gente falava assim também, porque o Peruca é amigo pessoal do Levin. Sou amigo pessoal do Levin, assim como tinha um bom relacionamento com o Brant também, né? Apoiei o Brant em 2014, obviamente não é o mesmo nível de relacionamento que eu tenho, mas, cara, não teria problema nenhum, inclusive o Levin sabe disso, né? 2020 acabou. Né? Infelizmente acabou, tem briga na justiça ainda, a eleição do Vasco sempre termina assim, né? A vontade do sócio, ela nunca é respeitada em São Januário, mas assim, 2023 a gente possivelmente vai ter outra eleição. Já é um pouco diferente, que eu acredito que com a SAF, inclusive acho que essa briga vai diminuir bem. Eu espero que com a SAF, assim, o que eu tenho certeza que vai diminuir
assim, muitas pessoas que às vezes eram interessadas em projeto de poder, em entrar no Vasco para fazer qualquer tipo de coisa que não fosse para promover o bem do Vasco, eu acho que o interesse dessas pessoas vai diminuir. Né? Eu torço para que cada vez mais vascaínos se habilitem para serem presidente do Vasco. Né? Eu torço para que o Levin venha de novo, eu torço para que surjam outros candidatos, para a gente ter mais opção, cara. Entendeu? O vascaíno precisa disso. A gente ficou por muito tempo sonhando com um perfil ideal para presidente do clube, né? A gente queria um cara que não roubasse, a gente queria um cara novo, de fora da política do Vasco, que não tivesse esses vícios. A gente queria alguém inteligente, a gente sempre quer alguém inteligente, né? A gente quer sempre alguém com um bom networking também, né? Que facilita. E a gente teve um perfil ótimo para isso, que foi o Levin, né? Na última eleição. Eu respeito aqui a opinião de todo mundo, sempre vou respeitar, entendeu? Nunca deixei de ter amizade com as pessoas que votaram no Salgado ou em qualquer outro candidato que seja, mas eu gostei muito do perfil do Levin. Né? Então, assim, mas eu espero que surjam outros candidatos. Quem sabe em 2023, mesmo sendo leve, eu possa votar em outro candidato. Eu não tenho compromisso com o candidato. Eu tenho compromisso com o Vasco. Mas, infelizmente, no Vasco, Dieguinho, muitas pessoas têm compromisso com o candidato. E isso me deixa triste, cara. Não, em cima dessa tua fala, eu vou te dar a minha opinião. Minha opinião e eu respeito a de todos. A visão que eu tenho, no meu mundo ideal, eu não gostaria que os ídolos do clube... E aí vale o próprio Mauro, que apoiou o Levin, o Sorato. Aí do outro lado, teve o Pedrinho, teve o Edmundo, que sempre apoiou a Sempre Vasco. E tiveram outros personagens para trás. O Bigode lá atrás, se eu não me engano, apoiou o Eurico também. Então tivemos personagens importantes do Vasco que... envolvidos com política. Envolvidos com política. Por que que eu, Diego, eu particularmente não gosto dessa ideia? Porque, infelizmente, no Brasil, eu vou falar do Brasil porque eu moro no Brasil e não conheço a cultura dos outros países. O brasileiro, ele tem por perfil e por característica, faz isso que você falou, fechar com pessoas. Então vamos lá, a torcida do Vasco tem X milhões de pessoas e essas X milhões de pessoas tem uma eleição, tem 4 candidatos. Um percentual vai para pro lado A, outro pro B, pro C, o outro pro D. Então, por característica do brasileiro, o cara lá que gosta do A, automaticamente, em vez dele só, não, cara, tem 4 propostas aqui, eu me interesso mais nessa. Em vez dele escolher um e de boa, os outros, não. Ele, por característica, ele tem que odiar o resto. É isso. Infelizmente, aqui no Brasil é assim, não sei fora. Ele tem que odiar todo o resto. Então, o que acaba gerando isso? Eu vi, por exemplo, muita gente atacar o Edmundo e o Pedrinho por simplesmente eles apoiarem um candidato que o torcedor detestava. Então eu não acho isso legal, porque o Vasco, infelizmente, nos últimos anos, tem uma dificuldade imensa de renovar os ídolos. Então os que a gente tem, e o grosso, tirando o Roberto, que era da década de 70, 80, o grosso foi nessa leva de final dos anos 90 até o início dos anos 2000. Se a gente pegar esses ídolos que a gente formou e todo mundo se enfiar na política, o que sobrou pra gente, né? Porque hoje é difícil você formar um novo ídolo por N fatores. O Vasco não vem montando times mais fortes. E até hoje não são ídolos, são pseudo-ídolos. Porque o cara que se destaca no Brasil, com 1 ano, 2 no muito, ele vai embora. Então até a formação de ídolo hoje, a mentalidade mudou. Não é aquele cara que vai jogar a vida inteira no teu clube. Então um cara que te dá um título importante no mundo de hoje, ele já vira ídolo. Porque a relação do torcedor com o jogador mudou. Pois então, é, e quando você se aproxima, Dieguinho, desculpa te interromper. Uhum. Quando você vive esse ambiente mais de perto ainda, aí é que essa questão também, ela complica. Né? Eu vou te dar o exemplo do Pedrinho, a gente tá falando de ídolo. Cara, o cara me bloqueou na rede social dele, eu nunca faltei com respeito com ele. Sempre eu tratei com o maior carinho, admiração, porque é um ídolo do Vasco, era meu ídolo. Continua sendo, independente de qualquer coisa que ele tenha feito, continua sendo. Dentro de campo sempre representou bem o Vasco e a gente tem cenas marcantes do Pedrinho que são atreladas com a história do Vasco. Tem até música. Tem até música, exatamente, assim, é um grande craque. Mas ele me bloqueou, cara, nas redes sociais, assim. Eu já recebi ele no Caldeirão Vascaíno, que era um programa de rádio que eu fazia alguns anos atrás. Sempre que eu falei com ele, não foram muitas vezes, mas sempre houve respeito das duas partes. E nessa eleição, particularmente, o cara me bloqueou do Instagram dele, assim como a gente sabe que ele bloqueou outros torcedores também, sem que eu tivesse feito qualquer coisa pra ele, que eu tivesse mencionado. Porque, Dieguinho, olha só, você sempre pode esperar uma coisa do Peruca. Você pode, nas minhas redes sociais, eu não ataco ninguém. Cara, eu tenho orgulho de ser Vasco por conta da democracia. Tem muito vascaíno que diz se orgulhar da história do clube e não pratica as mesmas coisas. Verdade. Você que tá aparecendo, você que tem visibilidade, você sabe disso. Porra, cara, a gente se orgulha dos nossos ancestrais, no início do século passado, terem lutado por respeito.
O vascaíno, por muitas vezes, falta com respeito com outro vascaíno. Só porque ele tem uma opinião diferente da dele. Preconceito, né? Quantas pessoas já devem que não gostam, que por algum motivo, né? Que você incomoda muita gente. A partir do momento que você começa você sabe que prego que se destaca toma martelada. Né? Então eu não imagino, não consigo imaginar quantas pessoas, às vezes, faltaram com respeito com você por conta de você ter pintado o cabelo. Né? Então, assim, as pessoas buscam certas marcas, certos atributos com o único intuito de te atacar. E isso de forma gratuita, cara. Porra, a gente não lutou para que existisse o respeito no futebol e por que agora a gente que diz se orgulhar disso falta com respeito com as pessoas? Entendeu? Então é um ponto legal para se destacar, né?